Olá, eu sou a Christine Röhrig, tradutora do texto do Thomas Köck, Paradies Spielen. A Marina Ludemann pediu que eu comentasse brevemente sobre o meu trabalho de tradução. Então aqui vai, eu tenho 3 questões bem rápidas. Uma delas é sobre como é que eu trabalho. O meu método de trabalho é o seguinte: eu recebo o texto, o original em alemão, eu tento me inteirar um pouco do contexto do texto, do autor, e especialmente eu fico buscando a voz dos personagens. Que cara eles têm, o jeito de, como é que eles falam. Pronto, uma vez encerrado, quando eu estou satisfeita, eu termino, chego ao fim e sempre entrego como uma versão bruta do trabalho. Bruta por quê? Porque em seguida eu gosto sempre de convocar atores e diretores a lerem esse trabalho, porque o teatro não se faz sozinho. Uma peça, ela é composta de texto e atuação. Portanto, o texto tem que caber na boca do ator. E para isso, nós precisamos escovar, é preciso escovar o texto. Essa expressão eu aprendi com o Roberto Schwartz e acho ela genial e importantíssima. E então, o ator lendo, a gente pode ver que algumas palavras realmente não cabem, ou algumas palavras que eu utilizei podem estar criando algum ruído, alguma coisa que não permite a fluência do texto. E isso às vezes emperra, pode bloquear, uma palavra errada na boca pode bloquear o entendimento e cria um ruído que às vezes você fica patinando, o espectador fica patinando nesse ruído e perde o entendimento ou o sentido da continuidade. Então, isso para mim é fundamental e com certeza o meu trabalho, minha tradução deve muito a essa leitura sempre que eu faço com os grupos teatrais. Outro ponto que eu gostaria de comentar é a respeito do título. O título Paradies Spielen em alemão. Spielen é um verbo bastante abrangente em alemão, quer dizer, se pode dizer encenar, pode dizer brincar, jogar e também tocar. E eu optei pelo título Tocar Paraíso, porque para mim o texto é uma partitura musical, a começar pelo formato escrito. Ele escreve em colunas, depois ele se amplia e depois ele volta a ter colunas. Então ele tem um desenho, um design gráfico bem forte e que lembra, que remete a uma partitura ou que remete até a ondas musicais. E outra coisa que ele tem é um ritmo, uma cadência, uma melodia. A escolha das palavras é precisa. O tempo do livro, aliás, o tempo do texto é bem marcante, é bem marcado. Então, você está dentro do trem, você sente aquele ritmo. Você está fora do trem, você sente também uma outra sonoridade. Então, eu tentei prestar bastante atenção a isso e transpor, na medida do possível, isso para o texto em português. Espero que eu tenha conseguido. E a última coisa que eu gostaria de comentar é a respeito da importância do trabalho do Thomas Köck, porque é um autor bastante jovem, eu acho que ele tem 35 anos, e o texto, além de ter uma característica artística muito marcante, ele é um texto a começar pela forma, como eu já comentei, e o conteúdo também é muito importante na medida em que ele te convoca a uma reflexão, ele te convoca a uma reflexão, ele te convoca também à empatia, ele te convoca a olhar o contexto em que você, ser humano, está inserido, ou seja, ele te convoca a olhar para fora, para os problemas, para as questões mundiais e então eu acho que é muito importante. Eu fiquei muito feliz em ter recebido esse convite para traduzir e muito feliz que eu gostei do texto, porque às vezes nós recebemos uma encomenda de tradução, isso pode acontecer,
e você não adorar o texto não ser, mas mesmo assim, você é tradutora, você não é autora. Então, apesar das vezes ter dar vontade de mudar o texto, ai não, eu tenho às vezes esse conflito, porque você entrega o seu trabalho, às vezes o autor não escreve aquilo que você gostaria, e o tradutor simplesmente ele tem que falar, se adequar. Então toda vez que um autor me agrada, eu comemoro muito e fico muito feliz. E espero que vocês gostem desse texto e dessa encenação e da peça tanto quanto eu. Um abraço e tchau, até a próxima.